Minha sabedoria é maior que a astúcia do diabo. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática doutrina e convênios aí na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações. Se você gostar do vídeo, dá o seu like e compartilha com as pessoas que você ama. Também, claro, faça os seus comentários que eu gosto muito de ler. Essa semana, então, nós estamos estudando Doutrina e Convênios de 10 a 11. E eu achei tão interessante, né, que especialmente Doutrina e Convênios 10, claro que as duas sessões são maravilhosas, mas a sessão 10 me tocou assim muito pelas coisas que o senhor fala aqui, né? E essa é uma coisa interessante que eu queria citar. Não sei se eu já falei em algum vídeo, mas eu ouvi de um amigo, um grande amigo, que trabalha junto comigo na Central. Ele disse que tem algumas Bíblias, né, em português e tem em inglês também, no Novo Testamento, onde Cristo fala, está lá em vermelho, né? Mas, e aí se... Então tem várias escrituras no Novo Testamento ali que Cristo falou, então está em vermelho. Mas se você pegar a Doutrina e Convênios e você for verificar, tudo, praticamente mais de 95% é o Senhor falando aqui diretamente, é o próprio Salvador falando, revelando a sua vontade. Então não é diferente a sessão 10, não é diferente a sessão 11, enfim. Todas as sessões quase, né, quase todas são realmente o Salvador falando. E aqui ele fala, o Salvador está dizendo muito claramente que por causa da perda das 116 páginas, né, não temos lá o livro de Leí, o Senhor preparou, o Senhor sabia que isso ia acontecer. Né? Satanás iria fazer de tudo para atrapalhar a obra de Deus, e ele armou um esquema, né, armou ali planejou algo para destruir a obra de Deus. Mas a gente sabe que, como eu falei aqui no início, que a sabedoria de Deus, né, é muito maior que a astúcia do diabo. Mas vamos falar mais sobre isso hoje. Lá na seção 10, então, do versículo 38 a 43, diz assim: Agora em verdade eu te digo que um relato daquelas coisas que escrevestes e que saíram de tuas mãos está gravado nas placas de Nefe. Sim, e lembra-te de que naqueles escritos se mencionava que um relato mais minucioso destas coisas fora feito nas placas de neve. Olha que interessante, né? Então, quando o Senhor está lembrando Joseph aqui, que quando ele fez os escritos das 116 páginas, que era o livro de Leí, o Senhor está falando aqui, ó, lembra que naqueles escritos se mencionava que um relato mais minucioso, então foi Nefe que fez esse relato mais minucioso. Então, fora feito nas placas de Nefe. Por quê? Porque havia realmente uma razão para isso. E agora, porque o relato que está gravado nas placas de Nefe é mais minucioso quanto às coisas que, segundo minha sabedoria, eu levaria ao conhecimento do povo neste relato. Então o senhor está dizendo, olha, o que Nefe escreveu é mais minucioso, tem bastante coisa. Então, por isso que Nefe fez, né, esses escritos. É interessante como o Senhor preparou tudo isso, sabendo que futuramente iria se perder o livro de lei. Traduzirás, portanto, o que está gravado nas placas de Nefe, até chegares ao reinado do rei Benjamim, ou até a parte que traduzistes que está contigo. Eis que publicarás como registro de Nefe, e assim confundirei os que alteraram minhas palavras. Não permitirei que eles destruam minha obra. E agora esse versículo é o mais importante. Não permitirei que eles destruam minha obra, sim, mostrar-lhes-ei que minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. Então,
A obra de Deus ela vai avante. Daniel já profetizou como uma rocha, né, uma pedra rolada da montanha sem mãos. Né? Ela vai caindo e ninguém segura. Então a obra de Deus ela não vai ser interrompida mais. Ela não vai mais, não vai acontecer, não vai ter mais apostasia geral, né, generalizada na igreja. Tem as apostasias individuais, isso pode acontecer. E isso acontece. Mas não mais a igreja vai entrar em apostasia, a igreja vai continuar até a volta do Salvador, somente crescendo em glória, em poder, em majestade. E a igreja do Senhor, então, a obra, né, que é a obra de Deus, ela vai avante. E nenhuma arma contra ti, né, já disse, né, aqui em Doutrina e Convênios a gente vê, nenhuma arma preparada contra ti vai ter sucesso, então não tem como. A obra de Deus ela vai avante, e nada vai segurar a obra de Deus. E aí a gente vê lá em 1 Nef 9, quando o Nef está escrevendo, ele contou isso, disse, o Senhor me mandou fazer, e ele fala assim, em versículos 5 e 6, ordenou-me, portanto, o Senhor que fizeste estas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Nem Nef sabia por quê, mas o Senhor sabia. Mas o Senhor conhece todas as coisas desde o começo, portanto, ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras entre os filhos dos homens. Sim, pois eis que ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras. Então, é interessante como isso aconteceu, né? Então, Nef estava lá, o Senhor instruiu que ele escrevesse. E a gente sabe que o livro de 1º e 2º Nef, claro que vai de 1º Nef até Mosias, né? Mas isso que o Salvador falou aqui, né? Que ele queria que acontecesse, que fosse escrito. Mas Nef escreveu 30 anos depois, né? E o 1º e 2º Nef. Então ele foi ali fazendo o relato dele, porque o Senhor mandou, falou, eu quero que você faça um relato. E aí ele fez esse relato. Veja que interessante, o Senhor sabia de tudo que ia acontecer no futuro. Né? Sabia que as 116 páginas iam se perder. Mas o que eu acho muito interessante isso, porque o Senhor também ele não interfere no arbítrio das pessoas. Ele planeja as coisas, ele prepara as coisas. Porque, né, Joseph foi pedir, né, falou assim, pediu 3 vezes. Né? Primeira vez ele pediu, Martin Harris está querendo levar para sua família, para provar, né, para mostrar que todo o dinheiro que ele está investindo, todo o trabalho que está sendo feito é real, é verdadeiro. E aí o Senhor falou não, primeira vez, falou não na segunda. E Joseph estava assim numa situação, né, difícil, e aí pela terceira vez ele pede e o Senhor permite. O Senhor já sabia o que ia acontecer, então ele não interferiu. Deu as instruções, falou, mas olha, vai levar, mas tem essas regras que devem ser obedecidas. E elas não foram obedecidas. E aí então se perdeu. E aí o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele preparou tudo, né, como falamos. Ele planejou tudo. E a obra de Deus, eu vejo assim, quando a gente fala de obra de Deus, a gente está dizendo o reino de Deus na terra, a gente está falando do evangelho, de fato. É isso mesmo. Mas eu queria que você soubesse que a obra de Deus também é você. Você também é uma obra de Deus. E você que está, né, que faz parte do reino de Deus, que você é membro da casa de Israel, você é uma obra importantíssima no reino de Deus. E o Senhor, ele usa você, usa todas as pessoas que são membros da igreja como instrumentos nas mãos dele para levar a obra adiante. Porque a obra de Deus, a mais importante, a gente sabe, é levar efeito à imortalidade e à vida eterna do homem. Então, essa é a obra que a gente tem que realizar. Essa é a obra de Deus, mas também é a nossa obra. Então nós estamos aqui para realizar a obra que o Senhor planejou e a gente faz parte disso. E é interessante que a gente tem algumas situações
que acontecem na nossa vida que nos leva a talvez mudar o rumo, mudar a trajetória. Quando a gente é humilde, quando a gente procura obedecer os mandamentos de Deus, Deus vai sempre conduzindo a nossa vida, de forma a que Ele cumpra com a sua obra em você, em mim, enfim, em todos nós que estamos engajados nesta obra. O que eu quero dizer com isso, né? Vou pegar um exemplo, tá? Alguns exemplos nas Escrituras. Vamos pegar José do Egito. José do Egito, estava tudo certo, né? Ele era um filho maravilhoso ali de Israel, e ele então, os irmãos dele tinham ciúmes dele, porque ele era muito bem tratado pelo pai, enfim. Havia um certo ciúmes, né, por parte deles ali com aquele rapaz. E só que o ciúme chegou a tal ponto, porque o Senhor sabia que José seria, vamos dizer, né, seria o líder, né? Como assim Nefe foi assim como Nefe foi o líder ali da família depois de Leí, também José, que era mais novo, seria o líder. Então eles não aceitavam esse tipo de coisa. Como assim? Meu irmão, o nosso irmão mais jovem aqui vai ser o nosso líder. E José, então, ele estava tudo certo para ele ser o profeta de Deus depois de Israel. E só que os irmãos planejaram matá-lo, mas aí Judá falou, não, vamos vendê-lo ali vamos vender ele como escravo, aí venderam, ele foi levado para o Egito. Olha que mudança aconteceu na vida de José. Mas essa mudança, interessante, né? Essa mudança foi muito importante que aconteceu. Aparentemente foi uma coisa ruim, né? Puxa, ele foi vendido como escravo, ele ficou 10 anos como escravo, depois 3 anos como preso lá, ficou injustamente, mas depois ele se torna o segundo homem do Egito, e por causa disso, quando ele interpreta o sonho do faraó, então o faraó enriquece muito, ele então faz com que a comida seja vendida para outras nações, porque a fome tomou conta da terra naquela época. E graças a José, toda a família dele veio e comprou comida, e aí depois José trouxe toda a família dele para morar no Egito. E aí ele se torna, claro, né, um profeta de Deus e tudo mais. Mas o que a gente entende aqui, o que eu queria focar, é que os propósitos de Deus, eles não podem ser obstruídos. Eles não são obstruídos. A obra de Deus se cumpriu. Satanás talvez, né? Talvez não, né? Com certeza ali influenciou os irmãos de José a matá-lo, né? E depois, graças a Judá ali, teve a ideia de vender. Mas Satanás sempre planejando coisas e influenciando aqueles que são maus a fazer o mal. Mas eles fizeram mal para José? De certa forma, sim, claro. Ele foi vendido, ele ficou escravo, ele ficou preso. Nós estamos falando de 13 anos, ele tinha 17, só com 30 anos de idade que ele se tornou o segundo homem do Egito. Mas a obra de Deus em José, ela se realizou, mesmo com todos esses percalços no meio do caminho. E por que eu estou contando isso? Por que eu estou dando esse exemplo? Justamente porque é aquilo que eu estava falando, a sabedoria de Deus, ela é maior que a astúcia do diabo. Então o diabo influencia, o diabo tenta atrapalhar a obra de Deus, tentando matar José, né, tirar ele do circuito ali, né, da obra, do planejamento de Deus. Ele tentou mudar, mas o Senhor conduz as coisas. José sofreu por um tempo, mas ele foi preparado. Tudo que aconteceu na vida de José, por ele ser reto, fiel, digno, ele foi altamente abençoado pelo Senhor. Altamente abençoado. E aí ele recebe a bênção de se tornar o segundo homem do Egito. Mas não é só isso. Ele se torna o profeta de Deus.
E ele teve 2 filhos, que também são muito importantes em toda essa história, que é Efraim e Manassés. E então a obra de Deus em relação a José, ela não se perdeu, o Senhor fez com que isso acontecesse. Mesmo que houveram percalços no meio do caminho, obstáculos tentando impedir a obra de Deus na vida de José e na vida do povo da casa de Israel. Porque José teve muita influência e ele foi muito importante. Bom, a gente pode ver outras situações na vida. É uma das que eu sempre cito e gosto muito, é quando a viúva de Naim, Cristo está caminhando assim pelas cidades e ensinando o evangelho e tudo mais, e ele entra na cidade de Naim. Exatamente. E isso é uma coisa que eu fico assim impressionado, né? Que o Senhor entra exatamente na hora em que um funeral está acontecendo ali, um rapaz estava sendo levado, ele morreu, e a mãe estava ali chorando, as pessoas estavam levando o corpo daquele rapaz, e a viúva, ela era viúva e ainda tinha perdido o seu filho, o seu único filho. E exatamente nesse momento o Salvador entra ali. E aí naquela hora, então, diz que a Escritura menciona que Cristo sentiu íntima compaixão por aquela mulher. E aí reviveu aquele rapaz e entregou para ela. Houve uma mudança, né, na vida daquela mulher, e na vida daquele rapaz. É interessante como o Salvador, ele chegou justamente naquela hora. E então eu aprendi que na igreja nada, no Evangelho, na obra de Deus, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Deus prepara todas as coisas, mesmo que Satanás, no meio do caminho, tente atrapalhar alguma coisa. Mas o Senhor está sempre nos ajudando. E aconteceu isso na vida daquela mulher, a mudança que aconteceu, né, dele ter sido revivido, a mudança que aconteceu na vida de José. A gente pode ver também Nefe, né, quando ele teve que voltar para pegar as placas. Quanto obstáculo, as placas de latão, né? Quantos obstáculos ele teve que enfrentar? Os irmãos, o Labão primeiro queria matar eles, eles tiveram que fugir na primeira tentativa de pegar as placas de latão. Na segunda tentativa eles levaram todas as riquezas que eles tinham. Aí o Labão roubou deles, então, e queria matá-los, eles tiveram que fugir novamente. E parecia que não tinha jeito, que não tinha solução. Mas a obra de Deus, ela não pode ser parada, ela não pode ser obstruída, ela vai avante. E aí então o Senhor, Nefe, simplesmente não sabendo de antemão, diz a Escritura, não sabia o que tinha que fazer, ele só sabia uma coisa, que o Senhor iria de alguma forma preparar o caminho para que as coisas acontecessem. E ele vai, e quando ele chega lá, ele encontra Labão bêbado caído. Aí a gente pensa assim, bom, o Senhor que fez com que Labão se embebedasse? Não. É óbvio que não. O que o Senhor fez? Inspirou Nefe a ir naquele exato momento fazer e chegar lá. E ele chegou exatamente no momento em que Labão estava bêbado. Nada é por acaso, tudo tem um propósito no reino de Deus, na obra de Deus. Então ele conseguiu ali, então, pegar as placas de latão e levou para sua família e seu povo. Teve acesso a uma grande parte do Velho Testamento, que foi muito importante para que o povo pudesse ter as escrituras com eles. Então, não adianta Satanás querer atrapalhar o caminho ou a obra de Deus. Ela não será obstruída, ela não será. Pode haver percalços, né? Nós estamos vendo aqui na vida de José do Egito, vimos na questão de Nefe. E outra coisa que a gente vê aqui, Oliver Cowdery, quem assistiu o filme na semana passada, se você não assistiu, assiste lá aquele filme de 25 minutos que tem no Vem Segue-me, que fala de Oliver Cowdery, né? E essa é uma outra situação, né? Oliver Cowdery conheceu, ele morava longe de onde Joseph morava, ele conheceu
a família de Joseph, né, os pais, né, de Joseph, e ele sentiu interesse em conhecer Joseph. Olha que interessante, ele sentiu que ele queria conhecer Joseph, só isso, né, não sabia de nada. Falei, puxa, eu quero conhecer, porque eles contaram as experiências de Joseph. E Oliver Calder ele vai com o irmão de Joseph até a casa de Joseph, onde ele morava com Emma, e lá ele foi muito bem recebido por Joseph. E o interessante é que, se você assistir o filme, você vai ver que Joseph sabia, o Senhor já tinha mostrado para ele que o Senhor ia mandar um escrevente para ele, porque estava precisando de um escrevente, alguém com habilidade, né, para ajudar. E ele mandou Oliver Calder. E Oliver Calder não sabia, mas o Senhor sabia. E Joseph sabia. E quando Oliver Calder chegou, ele então se tornou o escritor ali, né, o escrevente da tradução das placas de ouro. Que interessante isso também. Quer dizer, o Senhor ele vai conduzindo as coisas conforme a obra dele precisa crescer, precisa ir avante. Existem muitas situações na sua vida mesmo, na minha vida, que o Senhor ele prepara coisas, né? Ele faz coisas na nossa vida para que as coisas aconteçam como ele deseja. E não só, ele nos usa como, quando falo usa, é no bom sentido, né? De uma forma que a gente permite que ele nos use, né? Nós nos entregamos e ele nos usa como instrumento, e eu sou grato por isso, né? Por muitas vezes o Senhor ter me usado, e eu sou muito grato por o Senhor ter usado muitas pessoas como instrumentos para me ajudar na minha própria vida. Mas o interessante, eu vou contar a minha experiência em relação à missão. Quando eu tinha 18 anos, quando eu então mandei meu chamado missionário. Naquela época, os missionários eram todos, né, tanto os sisters quanto os elders, eram chamados por 18 meses. E eu recebi um chamado para 18 meses, e tudo certo. Aí fui para a missão. E o interessante é que durante a missão houve uma mudança, e a gente podia escolher, voltou a ser 2 anos, né? Porque era 2 anos antes do meu chamado, né? Bem antes do meu chamado. Quando eu recebi o chamado era 1 ano e meio, e depois voltou a ser 2 anos. Nessa mudança, por isso que eu falo que realmente o Senhor, puxa, me abençoa muito. Eu sou tão grato ao Senhor por ter feito isso. Eu lembro que eu estava servindo numa determinada área, eu estava, se não me engano, em Paranaguá. Eu fiz missão em Curitiba, né? Naquela época pegava todo o estado do Paraná e Santa Catarina. E eu estava lá em Paranaguá, quando então recebi essa notícia de que a gente podia, o presidente mandou uma carta dizendo que a gente podia escolher se queria ficar mais 1 mês, mais 2, mais 3, até 6 meses a mais na missão. E eu me lembro que quando eu recebi essa carta do presidente, que eu poderia escolher, eu fiquei ponderando muito, fiquei pensando, puxa, acho que eu vou ficar mais. Aí um sentimento assim, né, do espírito, que eu queria ficar mais. E aí eu falei, acho que eu vou ficar mais uns 2 meses, talvez 3. E aí aquele sentimento, né, do espírito. O Senhor dizendo assim, eu quero que você fique mais. E aí, imediatamente, depois daquele sentimento, eu escrevi para o presidente, presidente, eu quero ficar mais 6 meses, quero ficar 24 meses na missão. E o presidente ficou feliz. Quem não ficou feliz foi minha mãe, que soube que eu ia ficar mais 6 meses, ela estava me esperando, né? E aí eu teria que ficar mais 6 meses na missão. Mas foi uma benção gigantesca poder ter servido esse tempo. Aí eu fui, faltavam 3 meses para eu ir embora, né? Uns 24 meses, né? Terminando os 24 meses. Aí o presidente, eu era assistente do presidente, e ele pediu que haviam chegado as novas palestras naquela época, as novas lições. E aí o presidente pediu, Tomazinho, será que você poderia ficar mais 1 mês para poder ajudar a treinar os missionários sobre as novas lições, as novas palestras naquela época? Aí eu fiquei feliz da vida.
Na verdade, minha mãe não, mas eu fiquei muito feliz. E aí eu falei, eu vou ficar, presidente. Eu posso, eu quero ficar. E foi interessante. Eu fiquei lá no escritório e a gente começou a trabalhar. E aí o presidente depois sentiu-se inspirado e me pediu para ficar mais um mês ainda. E eu, e eu fiquei tão grato por isso, porque eu amava servir na missão, eu amava. Eu sei que Deus me usou como instrumento ali nas mãos dele, mas foi mais importante para mim, sabe, ter ficado. E aí então eu fiquei 26 meses na missão. Era para eu ficar 18 meses, acabei ficando 8 meses a mais, fiquei 26 meses. Mas a gratidão é muito grande, né, pelo Senhor ter me dado essa oportunidade, porque eu amava servir na missão. Foram momentos incríveis na minha vida, que me transformaram, que mudaram muito, me amadureceram muito, me amadureceu muito servir na missão. E aí o interessante de tudo isso é que na sua vida, eu sei que você já deve ter passado por isso, o Senhor mudou o rumo da história. A gente tem um plano na vida da gente, eu quero seguir esse plano, mas às vezes o Senhor quer que você siga outro, quer que você siga o dele. E se você deixar ele conduzir você no plano que ele estabeleceu para você, você vai ser mais feliz. Você vai servir mais, você vai abençoar mais, você vai realmente realizar a obra de Deus. E eu sou tão grato ao Senhor por essa experiência que eu tive na missão. Então ele mudou totalmente. E aí, às vezes eu fico pensando, né, se eu tivesse voltado um ano e meio de missão, né, 18 meses de missão, será que eu teria encontrado a minha esposa, né, com a Cida, né, com quem eu sou casado hoje, vou fazer 38 anos de casado esse ano. Será que eu teria encontrado ela? Talvez não, mas o Senhor sabia de todas as coisas. O Senhor sabe como conduzir as coisas, sabe como fazer as coisas. Então vamos deixar o Senhor trabalhar com a gente, né, da melhor forma que Ele achar. Tem muitas experiências interessantes também na vida de outras pessoas. Por exemplo, na vida do presidente Nelson, acho que você já deve ter lido com certeza ele contando essa experiência. Quando ele falou para os jovens, foi a primeira vez que ele e a Sister Nelson, quando ele foi chamado, ele em 2000, acho que foi 2021, ele fez um serão, não foi 2021, foi antes disso, bom, enfim. Ele fez um devocional convidando todos os jovens, chamou Devocional Mundial Juventude da Promessa. E nesse devocional, está lá na Biblioteca do Evangelho, você pode procurar lá, Devocional Mundial, lá na parte dos jovens, que você vai encontrar todo o discurso dele. É sensacional. Já citei aqui várias vezes esse discurso. Mas no discurso que o presidente Nelson ele fala, ele conta uma experiência disso, de que o Senhor mudando a nossa vida, assim, né? Mudando a nossa vida. Ele disse que em 1979 ele estava servindo como presidente geral da escola dominical. E ele foi convidado para participar de uma reunião com líderes da igreja, na qual o presidente da igreja, na época era o presidente Kimball, discursou. E o presidente Kimball desafiou os líderes que estavam ali naquela reunião a orar para que as portas das nações fossem abertas ao Evangelho de Jesus Cristo e que pudesse ser levado a todos os povos da terra. Ele mencionou especificamente, olha só, a China, e nos pediu que orássemos pelo povo da China. Olha só. Ele disse também, devemos prestar serviço ao povo chinês. E ele diz também, precisamos aprender a língua deles. Olha só, imagina. E devemos orar por eles e ajudá-los. Olha só que o presidente Kimball disse assim na reunião ali com os líderes e tal. Voltei para casa, né, disse o presidente Nelson. Voltei para casa e disse para minha esposa Denzel, que faleceu, né?
Ele disse: nessa reunião, o presidente Kimball pediu que aprendêssemos chinês e não ouvir ele dizer todos menos o irmão Nelson. Você gostaria de estudar mandarim comigo? Né? Ele falou para a esposa. Claro que ela concordou e encontramos um professor de mandarim para nos ensinar. Olha só que coisa, né? Obedecendo a voz do profeta de Deus, né? Ele foi estritamente obediente. E aí vamos ver o que acontece. Né? Como o Senhor, ele conduz a nossa vida. 6 semanas após o encargo dado pelo presidente Kimball, eu estava participando do seminário anual da Associação Americana de Cirurgia Torácica. Ele era um cirurgião cardiologista, né? um cirurgião do coração. E estava sendo realizado em Boston, Massachusetts. Naquela manhã, eu havia orado no quarto do hotel pelo povo da China, como o presidente Kimball pedira. Fui para a primeira reunião do dia e me sentei onde sempre me sentava. Olha isso. Me sentei sempre onde me sentava durante essas reuniões de caráter profissional, na frente da sala. Então ele sempre se sentava na frente ali da sala. Enquanto a reunião prosseguia, no entanto, me senti muito desconfortável na cadeira onde eu estava sentado. Quando as luzes se apagaram para que uma apresentação de slides fosse mostrada, saí daquela cadeira e me dirigi silenciosamente para o fundo da sala, um lugar onde eu raramente me sentava. Quando as luzes se acenderam, vi que estava sentado ao lado de um médico chinês. Gente, olha isso. Como o Senhor conduz a vida das pessoas. Olha só. Ele se apresentou como Wu Yingkai. Ele era de Pequim, na China. Depois de uma conversa agradável, fiz a ele um convite para visitar Salt Lake City e dar uma palestra na Faculdade de Medicina da Universidade de Utah. Ele aceitou de bom grado e deu uma excelente palestra. Ele então voltou para a China. Não muito tempo depois, ele me convidou para ser professor visitante de cirurgia na Escola de Medicina da Universidade de Shandong, em Jinan, na China. Isso levou a outros convites para que eu servisse como professor visitante em outras 2 universidades na China. Essas maravilhosas experiências profissionais, antes do meu chamado para o Quórum dos 12, chegaram ao auge quando fui convidado por cirurgiões chineses a fazer uma cirurgia de peito aberto, para salvar a vida do mais famoso artista de ópera do país. Foi isso que fiz. E felizmente a operação foi um sucesso. A propósito, essa foi a última operação em minha vida profissional. O que aconteceu com ele depois? Foi chamado para o Quórum dos 12. Eu acho que a gente precisa parar para pensar sobre isso, sabe? Eu gosto daquela escritura, né? Ser humilde e o Senhor te conduzirá pela mão. Quando nós nos propomos a obedecer ao Senhor, ser humilde e fazer as coisas que Ele deseja que façamos, as coisas vão dar certo. Poderá haver dificuldades no meio do caminho, poderá haver obstáculos, mas o propósito vai ser alcançado. O objetivo de Deus vai ser alcançado. E é isso que a gente precisa aprender na nossa vida. E às vezes você fala, puxa, então, mas só as pessoas retas, só as pessoas que fazem tudo certo, né? Puxa, o presidente Nelson, né? Claro que o Senhor vai conduzir a vida dele, não faz nada de errado, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não quer dizer que porque o Senhor sabe que nós somos imperfeitos. O que Joseph fez foi errado dele ter entregado as 116 páginas, o manuscrito. Mas o Senhor o perdoou, ele se arrependeu e aí voltou a ter o poder de novo. Joseph conta de várias coisas erradas que ele fez na vida dele. Ele era imperfeito, todos nós somos.
Isso não significa que Deus não possa usar você, que Deus não possa concluir ou realizar a obra dele através de você. A gente vê vários. Outro exemplo que a gente pode ver é quando Paulo estava indo para o caminho errado, ele estava indo para a direção errada na vida dele. E o Senhor apareceu para ele e mudou tudo. Ele foi lá e se arrependeu, e aí então ele se tornou um grande apóstolo do Senhor, um grande servo, e realizou obras gigantescas, maravilhosas no período da vida dele. Então, mesmo aconteceu com Alma, com os 4 filhos de Mosias. Às vezes a gente precisa tomar um chacoalhão na nossa vida para a gente, peraí, eu estou indo para a direção errada. E se você está indo para a direção errada, olha bem para a direção que você está indo. Se você está indo para a direção errada, conversa com o Senhor. Senhor, me ajuda a me colocar no caminho certo, na minha jornada que o Senhor quer que eu siga. Me mostra, por favor. Então, se você fizer isso, ele vai te ajudar. Ele vai te mostrar. Eu gostei muito de o Elder Husband, ele fez um discurso chamado Por Desígnio Divino, de outubro de 2017. E ele conta assim, ele citando o Elder Neil Maxwell, ele falou, Elder Neil Maxwell certa vez explicou, coincidência, essa palavra é compreensível para os mortais, mas coincidência não é uma palavra apropriada para descrever os desígnios de um Deus onisciente. Ele não faz as coisas por coincidência, mas por desígnio divino. Foi coincidência lá que aconteceu que Nefe escreveu lá, e aí Jones perdeu as 116 páginas, as 116, o manuscrito. Foi coincidência. Foi coincidência que José do Egito foi vendido lá como escravo e ele se tornou depois um profeta de Deus, um segundo homem do Egito. Foi coincidência. Foi coincidência Cristo aparecer exatamente na hora que a viúva de Naim está ali com seu filhinho, seu filho sendo sepultado, e ele revive o menino. Não foi coincidência na minha vida. Ao que aconteceu na minha missão, o que tem acontecido na minha vida. Claro que eu errei muitas vezes, eu tive que me arrepender muitas vezes e continuo tendo que me arrepender, mas eu vejo a mão do Senhor me conduzindo, quando eu o busco com sinceridade de coração e faço o que Ele deseja. E o Elder Husband disse assim, nossa vida é como um tabuleiro de xadrez, e o Senhor nos move de um lugar para outro se obedecermos aos sussurros espirituais. Como aconteceu com Nefe, que ele foi lá, ele não sabia de antemão o que deveria fazer, mas, entretanto, fui conduzido pelo Espírito. Então, fui conduzido pelo Espírito sem saber de antemão o que devia fazer. E ele encontra justamente, foi coincidência, ele foi lá e achou o Labão bêbado, caído, foi coincidência. Claro que não. Não há coincidências. Nossa vida, então, é um tabuleiro. Então, o Senhor vai nos conduzindo conforme a gente obedece ao sussurro do Espírito. Se olharmos para trás, podemos ver sua mão em nossa vida. Na maioria das vezes, nossas boas obras são vistas apenas por algumas pessoas. No entanto, elas estão gravadas no céu. Um dia seremos testemunhas da nossa total devoção às obras de retidão. Nenhuma provação, olha só isso aqui, nenhuma provação ou calamidade pode desfazer o plano de felicidade estabelecido por Deus. De fato, por desígnio divino, a alegria vem pela manhã. Tem que ficar claro na nossa mente que o plano de felicidade que o Senhor estabeleceu para você, para mim, o plano que Ele estabeleceu para a igreja, ou todas as coisas que Ele estabeleceu, é desígnio divino. Então o que aconteceu com José do Egito foi desígnio divino, o que aconteceu com Nefe lá para buscar as placas, o que aconteceu com a viúva de Naim, o que aconteceu
comigo na missão, o Senhor é que faz, o Senhor é que conduz, Ele que faz as coisas. O que aconteceu na vida do presidente Nelson foi por desígnio divino e não por coincidência. Foi coincidência o presidente Nelson se sentir desconfortável no lugar que ele sempre sentou e foi sentar lá atrás e do lado dele tinha um médico chinês. Não há coincidências no reino de Deus. O que existe é, e a gente tem que mudar, a gente tem que usar essa frase, desígnio divino. Uma designação divina. Foi designado por Deus aquilo que aconteceu. Quando nós deixamos. E a gente tem que deixar. Por que aconteceu aquilo com o presidente Nelson? Porque ele fez o que o profeta tinha dito que era para ser feito. E ele foi abençoado. E é assim na nossa vida também. O Senhor, ele está nos... Elder Husband falando, né? O Senhor está nos pequenos detalhes de nossa vida. E esses acontecimentos e essas oportunidades servem para elevar nossa família e outras pessoas enquanto edificamos o reino de Deus na terra. Lembrem-se do que o Senhor fez, que o Senhor disse a Abraão: conheço o fim desde o princípio, portanto minha mão estará sobre ti. Então isso é para você também. Quando ele abençoou Abraão, ele abençoou todos nós que somos da casa de Abraão. Então, ele conhece o fim desde o princípio. Lembre-se disso. Olha o que aconteceu com que a gente viu aqui nessa lição dessa semana, que aconteceu com as 116 páginas. O Senhor, ele conhece o fim desde o princípio. E a mão dele estará sobre nós, sempre, para que a obra dele, o plano que ele estabeleceu para a sua vida, seja concluída. Ele fala muitas outras coisas, mas eu queria encerrar. Ele disse o seguinte, para a gente encerrar: quando somos justos, capazes, estamos dispostos e nos esforçamos para ser dignos e qualificados, progredimos como nunca imaginamos e nos tornamos parte do desígnio divino do Pai Celestial. Cada um de nós tem divindade dentro de si. Quando virmos Deus trabalhando por meio de nós e conosco, que sejamos motivados e gratos por essa orientação. A mão do Senhor está orientando você por desígnio divino, não por coincidência, por desígnio divino. Ele está nos pequenos detalhes e nas maiores realizações da sua vida. Então lembra disso, tudo que aconteceu de bom na sua vida. Tudo que nas maiores realizações, mesmo, claro, nas provações, na dificuldade que a gente cresce também, ele está ali o tempo todo te ajudando, se você deixar. E eu adoro essa escritura lá em Provérbios que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas. Então confia no Senhor. Siga, né, estritamente o Espírito, como fez Nefe, como fez o presidente Nelson, como o próprio Salvador fez ao reviver aquele jovem, filho daquela mulher que era viúva, e aí ia se tornar também, ia ficar sem o seu único filho. Nada é por acaso nesse evangelho, nesta obra de Deus. Lembre-se sempre disso. Você não é obra do acaso. Você é obra de Deus, por desígnio divino. Você foi designado, lembra disso sempre na sua vida. Você foi designado por Deus a estar onde você está. Ao ter conhecido o Evangelho, fazer parte desse Evangelho, você foi pré-ordenado a isso. Você foi designado lá atrás, você está dentro dos planos que o Senhor estabeleceu. Então viva em retidão para que o Senhor conduza os seus passos. Te vejo no próximo vídeo.